Fala galera, aqui é o Patrick. Para quem não me conhece, eu falo aqui sobre casas inteligentes. E se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí sobre esse assunto. E me segue lá nas redes sociais, que eu posto coisas novas todos os dias. Hoje eu vou trazer para vocês a Amazon Echo Plus, que seria mais uma das caixinhas de som da Amazon, da linha Echo, com a Alexa integrada. Essa aqui é uma versão importada, ela não é vendida oficialmente no Brasil, mas eu acredito que em breve a Amazon vai trazer ela para o Brasil, porque ela foi homologada recentemente aí na Anatel. Ao meu ver, a Amazon ainda não começou a vender essa caixinha aqui no Brasil, porque como ela tem o diferencial de também ser um hub Zigbee, e no mercado brasileiro ainda tem poucas empresas que vendem esse tipo de produto, então não seria às vezes interessante para a Amazon começar a vender esse produto, sendo que não vai ter muitos produtos Zigbee para poder fazer essa integração. De qualquer forma, essa aqui é uma das caixinhas mais interessantes dessa linha da Echo, e eu vou mostrar para vocês aí todos os detalhes dela aqui. Então, como eu já falei aí, ela é um hub Zigbee, vai funcionar com vários dispositivos, eu vou mostrar mais para frente no vídeo todos os dispositivos que eu consegui conectar nela. Eu estou testando ela aí já tem quase um mês, então já deu para ter uma noção boa de como é o funcionamento aí do Zigbee dessa caixinha. Aqui a gente tem a caixinha, tá? Não vou falar muito porque ela já está aberta há muito tempo, mas aqui do lado ela mostra, por exemplo, conexões com dispositivos Zigbee, por exemplo, a Philips Hue, o SmartThings, as fechaduras da Yale e outras coisas. Essa aqui eu comprei direto na Amazon nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você tenha interesse aí de importar. Então aqui eu já tenho o Echo Plus, você já consegue ver aí uma diferença de tamanho em relação ao Echo Dot normal. Em relação ao Echo, ele é do mesmo tamanho e da mesma espessura. O que ele vai ter de diferente é o hub Zigbee, um sensor de temperatura interno, e lá nos Estados Unidos ele funciona offline para comandos de casa inteligente. Aqui nos meus testes ele não funcionou isso, então significa que o português ele ainda está 100% funcionando online. E aí os comandos que eu tentei fazer no Echo Plus para funcionar offline não funcionaram. Alexa. Estou com dificuldade para me conectar à internet. Confira a seção Ajuda no aplicativo Alexa. Esse aqui, como é um produto importado, ele vem em inglês. Só que você consegue fazer com que ele funcione em português, então ele vai responder todos os comandos aí em português. Então não precisa de preocupar, que caso você compre um Echo Plus, ele vai vir em inglês, mas ele vai funcionar assim em português. Inclusive, quando a Amazon estava fazendo testes aí do idioma em português antes do lançamento, essa caixinha aqui, o Echo Plus, foi enviado para várias pessoas para fazerem testes. Então esse aí é até um dos motivos que ela funciona já em português. Além também dela já estar homologada na Anatel. O acabamento dela é o mesmo aí, como eu já falei, do Echo. Em relação aqui ao Echo Dot, é o mesmo tecido, também é vendido nas mesmas cores, preto, cinza e branco. Os diferenciais que ela vai ter aqui em relação ao Echo Dot. Ela possui 7 microfones, enquanto o Echo Dot só possui 4. Isso aí, conforme eu fui utilizando nesse mês, eu vi a grande diferença que é a captação de áudio dos microfones no Echo Plus em relação ao Echo Dot. Então aqui é muito melhor, igual também é no Echo. Aqui em cima, ela possui os mesmos botões que tem no Echo Dot, que seria volume mais e menos, mudo, e o botão aí para você chamar assistente. Em relação à Alexa, eu não vou falar muito aqui nesse vídeo, porque eu já tenho um review aí do Echo Dot, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conhecerem aí, caso você não conheça, o que a Alexa pode fazer por você. E também eu tenho outro vídeo referente a dicas aí em geral da Alexa, que também eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar aí na descrição do vídeo. Ela funciona com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. E não é porque ela tem um hub Zigbee integrado
que ela não vai controlar os dispositivos aí Wi-Fi, vai controlar normalmente igual qualquer Echo, só que ela tem o diferencial de ter esse hub interno. E especificações de som, ela tem um subwoofer de 3 polegadas e tweeters de 0,8 polegadas, que garante aí um som 360 graus, igual ao Echo que é vendido hoje na Amazon Brasil. Um outro diferencial do Echo Plus é que você dá para utilizar outra caixa Echo, ou outro Echo Plus, Echo Sub e vários outros aí, fazendo um par de caixas para ter um som estéreo. É um recurso bem legal e eu tive a oportunidade de testar isso aí com o HomePod da Apple. Uma diferença em relação ao Echo Dot, que aqui ele só tem uma saída de áudio P2. No Echo Plus, essa saída também pode ser alterada para entrada de áudio. Então você pode utilizar como saída para, por exemplo, ligar numa caixa de som externa, quanto você também pode configurar ela para entrada de áudio e utilizar ele como uma caixa de som. Como, por exemplo, você pode utilizar no seu computador ou até mesmo aqui num tablet. Eu vou fazer uma demonstração aqui no tablet para vocês verem que eu posso jogar o som dele diretamente aqui no Echo Plus. Então aqui eu tenho um tablet, eu vou fazer a ligação direto nele aqui na saída de fone de ouvido do tablet e faço a ligação aqui no Echo Plus. Aí eu posso aqui no tablet escolher, por exemplo, um filme, uma série. Vou colocar aqui, ó, Star Trek. Então se eu aumentar aqui no tablet, era uma escolha entre permitir que a Federação implodisse ou abandonar os Romulanos. A Federação não decide se uma espécie deve viver. Nós não tínhamos dados suficientes sobrando. Nós tínhamos que fazer escolhas. Mas o grande Capitão Pic... Então essa opção de você poder alterar para saída ou entrada de áudio é bem interessante. No Echo também tem essa mesma função. Isso não é exclusivo aqui do Echo Plus. Então, como eu já falei, ele tem um sensor de temperatura interno, que com ele a gente pode fazer aí automações, criar rotinas na Alexa baseada nesse sensor de temperatura. Por exemplo, você pode colocar aí na sua casa, toda vez que a temperatura da sala passar de 26 graus, ele liga seu ar-condicionado automático. Então, com esse sensor de temperatura, dá para você criar várias rotinas interagindo aí com vários dispositivos de outras marcas. E agora vamos entrar no principal aqui, que seria o Hub Zigbee, que eu acho que é a coisa que todo mundo aí quer saber como que funciona. Primeiramente, ele é apenas uma ponte de conexão de dispositivos Zigbee diretamente ali dentro do aplicativo da Alexa. Isso aí vai te possibilitar a você usar qualquer dispositivo Zigbee sem a necessidade de uma ponte adicional diretamente na Alexa, porque o próprio Echo Plus vai ser o seu hub. Nos testes que eu fiz aqui, ele funcionou bem com várias marcas de produtos. E eu vou mostrar para vocês agora alguns produtos que eu consegui fazer funcionar aqui no Echo Plus. Então, aqui tem algumas coisas Zigbee que eu testei e funcionaram perfeitamente no Echo Plus. Vou falar mais para frente alguns produtos que eu testei e não funcionaram, tá? Nem todos os dispositivos Zigbee funcionaram aí. Vou começar falando aqui por marcas. Os sensores SmartThings da Samsung funcionaram no Echo Plus, tanto o de presença quanto o de porta e janela. Só que tem um detalhe, esses dois sensores eles têm a função também de sensor de temperatura. E esse recurso não funcionou. Você tem aqui um sensor de porta e janela, que também é sensor de temperatura, mas no Echo Plus você só vai poder utilizar como porta e janela. E também o sensor de presença, que você também não vai utilizar o sensor de temperatura aqui do sensor. Outra marca, lâmpadas da Philips Hue, que são Zigbee, funcionaram diretamente no Echo Plus sem a necessidade da ponte da Philips Hue. E agora falando aqui de dispositivos Tuya, que eu tenho vários também. Eu não tenho aqui agora, é uma lâmpada Zigbee da Tuya, RGBW, também funciona. E vários dispositivos de iluminação eu testei, interruptor
Nesse caso, só o de um botão. Eu vou explicar depois os de 2 e 3 botões o que aconteceu. Downlight RGBW, controlador de fita LED. Então, praticamente todos os dispositivos aí que você vê no mercado, tanto de outras marcas quanto Tuya, Zigbee, funcionaram no EcoPlus. Falando aqui agora dos sensores da Tuya. Todos os sensores funcionaram. Por exemplo, o sensor de temperatura e umidade, ele reconheceu o sensor de temperatura. A parte de umidade não foi reconhecida pelo EcoPlus. Então, você tem aqui um sensor de temperatura e umidade que só vai funcionar temperatura. Mesmo caso aí dos sensores da Samsung. Então, pelo que eu percebi, o EcoPlus só vai reconhecer sensores que tenham uma única função. Se ele for multifunção, ele vai reconhecer apenas uma. Sensor de presença da Tuya também funcionou. E sensor de porta e janela da Tuya também funcionou. Um outro dispositivo que também foi reconhecido seria esse interruptor de cortina Zigbee. E ele funciona com esse motor de cortina de trilha. Eu já tenho vídeo aí no canal. Vou deixar aqui para vocês nos cards também, caso você tenha interesse de conhecer esse motor de cortina. Ele funciona aqui nesse caso com esse interruptor Zigbee e ele foi reconhecido no EcoPlus como uma cortina persiana. Então, o EcoPlus reconheceu a maioria dos dispositivos Zigbee que eu testei, tendo algumas limitações dependendo do tipo de dispositivo, principalmente os multifunção. Alguns dispositivos que eu testei ele não reconheceu. Por exemplo, esse interruptor de 3 botões sem fio, eu também tenho vídeo aí no canal dele, tá? E ele reconheceu como um dispositivo Zigbee ali, mas ele não reconheceu as funções. Então, não funcionou. Outro caso, foram os interruptores de 2 e de 3 botões. O EcoPlus reconheceu como um dispositivo Zigbee, mas ele só funciona o primeiro botão, o segundo não funciona. Por quê? Também deve ser o mesmo caso do sensor de multifunção, que aqui ele tem 2 funções que são 2 botões. No caso do SmartThings, a gente tem um controlador que reconhece os 2 botões. O EcoPlus, como não tem essa opção para você colocar controladores, ele é muito básico nesse aspecto, ele é só colocou em modo de pareamento e ele já reconhece o dispositivo. Então, não funcionou muito bem. Só mesmo um botão. Então, não aconselho você comprar interruptores de 2 e 3 botões para usar no EcoPlus. Outro caso que também não funcionou foi o sensor de presença da Xiaomi. Ele não reconhece nem o de presença, nem o de porta em janela. Caso você tenha sensores da Xiaomi com o EcoPlus e funciona, me manda nos comentários, porque todos os que eu testei e tentei fazer o pareamento não funcionou. Então eu vou deixar aqui no vídeo como se eles não funcionassem, tanto sensor de presença e sensor de porta e janela da Xiaomi, ok? Eu vou fazer algumas demonstrações. Qual a previsão do tempo para Belo Horizonte? No momento em Belo Horizonte, Brasil, a temperatura é de 22 graus Celsius com chuva. Tocar música no Deezer. Aqui está Deezer. Volume em 10. Você não tá bem junto como queria beijar. Volume em 2. Parar. Ajustar a luminária para vermelho. Tudo bem. Ajustar a luminária para 50%. Tudo bem. Abrir janela. Tudo bem. Então, pessoal, o que eu acho aí do EcoPlus? Primeiramente, se você não tem necessidade de utilizar dispositivos Zigbee, não acho que é uma coisa que vai compensar. Por quê? A diferença dele em relação ao Eco normal, basicamente vai ser só mesmo o hub e o sensor de temperatura. Mas se você gosta de utilizar dispositivos Zigbee, como eu, aqui na minha casa mesmo, por exemplo, 90% dos dispositivos são Zigbee. É uma boa aquisição, mas lembrando que ele vai ter algumas limitações, principalmente aí com dispositivos multifunção
e interruptores de 2, 3 botões. Agora aqui falando do Hub. Em termos de funcionalidades, ele não adiciona nada a mais aí às rotinas já existentes na Alexa. Você vai utilizar da mesma forma que tem ali em rotinas na Echo Dot, você vai utilizar aqui. Ele não adiciona nada a mais. Só mesmo tem a vantagem de poder utilizar os dispositivos Zigbee. Para mim isso não é um diferencial, porque as rotinas da Alexa, elas têm muitas funcionalidades, só que elas são limitadas. Então, quando a gente pensa em Hub, você pensa que vai ter mais funcionalidades, e ele não adiciona isso aí. Ele é só mesmo a ponte para você pegar dispositivos Zigbee e conectar dentro ali da Alexa. E aí eu sei que vão me perguntar, ele é melhor que o Samsung SmartThings? E eu já vou deixar claro aqui, não é melhor. O Samsung SmartThings ele tem mais funções do que o Echo Plus. Como eu já falei, o Hub aqui, ele é só mesmo para fazer conexão de dispositivos. Enquanto o SmartThings, além de conectar dispositivos Zigbee, também conecta Z-Wave, também conecta o Wi-Fi igual ele, mas ele tem mais funções e mais recursos ali dentro do sistema de automação. De qualquer forma, para quem utiliza 100% de dispositivos aí na Alexa, é sim um produto que vale a pena, porque você vai ter ali, além dos dispositivos Wi-Fi, normalmente que a gente já vê aí no mercado, você também vai poder utilizar dispositivos Zigbee, principalmente os sensores, por exemplo, os sensores da Tuya, que você vai adicionar um sensor de porta, um sensor de temperatura, um sensor de presença. Além dele também ter um sensor interno de temperatura. Então isso aí é um diferencial que você vai conseguir ter ali dentro do seu sistema da Amazon utilizando a Alexa. Quanto à qualidade de som, ela é superior sim a um Echo Dot. Eu gostei bastante da qualidade de som, principalmente por ela ser 360 graus e por ela também ter um subwoofer. Para mim, um dos principais diferenciais é que ela tem 7 microfones, enquanto um Echo Dot só tem 4. Isso aí, nos meus testes, foi um grande diferencial, porque a captação foi muito melhor e muito superior a um Echo Dot. Então, pessoal, se gostou, não esquece de dar o seu like, que me ajuda muito. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada aí sobre casa inteligente. Abraço, galera. Até mais e tchau.